Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje vamos estudar razão e proporção. Será um total de 2 aulas, ok? A aula de hoje eu vou falar o que vem a ser a razão e a proporção e fazer alguns exemplos, ok? A outra aula, a segunda, terá várias questões de vestibular, já que esse assunto é muito cobrado, não só no vestibular, como também no Enem, ok? Pessoal, antes de começar, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Ok? Vamos começar então uma boa aula para você. Então vamos começar pela razão. Vamos começar falando assim, ó. Imagine 2 números, um número A, outro número B. Ambos pertencem ao conjunto dos reais. Aqui existe uma particularidade. O B a gente não pode considerar zero. E esse número A e o número B, eles são escritos dessa maneira. A sobre B. Isso daqui, gente, é uma fração que a gente pode ler da seguinte maneira. A gente diz que o A está para o B. Como assim, Ferreto? Olha só, uma fração nesse formato, representando 2 números, isso representa diretamente uma razão. Essa razão entre o numerador e o denominador, ela pode ser, vamos dizer, entendida dessa maneira. O numerador está para o denominador. Tá, Ferreto? Explica um pouco melhor isso daqui. Olha só, vamos fazer um exemplo. Aí vai ficar bem claro o que significa a tal da razão, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma sala de aula. Essa sala de aula, ela é composta, vamos dizer, por 24 meninos e por 18 meninas. Bom, se algum momento a gente quiser saber a razão entre determinadas pessoas dessa sala de aula, a gente vai fazer o seguinte, ó. Razão entre... Aí vamos lá. Vamos supor que a gente queira saber a razão entre, primeiro, o número de meninos e meninas. Como é que a gente vai expressar a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Através de uma fração, como eu comentei no começo da aula. Uma fração, ela vai representar uma razão entre 2 valores. Como a gente quer representar aqui a razão entre meninos e meninas, a gente sabe que tem na sala de aula 24 meninos e o total de meninas é 18. Então, essa razão entre o número de meninos e meninas é representada pela fração 24 sobre 18. Claro que a gente pode fazer aqui uma simplificação, né? Divide por 6 em cima, nós vamos ter 4. Divide por 6 embaixo, nós ficaremos com o 3. Ou seja, esse valor aqui fica 4 terços, pois nós temos aqui, então, 2 frações que são equivalentes. 24 sobre 18 é a mesma coisa que 4 sobre 3. Ou seja, a razão entre meninos e meninas nessa sala de aula é 4 para 3. Ok? Se agora a gente quiser saber a razão entre o número de meninas e o número de meninos, como é que a gente vai fazer isso daí? O raciocínio é o mesmo, só que agora, olha só, a gente quer a razão entre o número de meninas e meninos. Gente, então o número de meninas vai ocupar o numerador da nossa fração, ou seja, ficará a razão como sendo 18 para 24. Da mesma forma, dividimos por 6 em cima, ficamos com 3, por 6 embaixo, ficamos com 4,
E nós temos, então, aqui que a fração resultou em 3/4. Ou seja, vamos fazer um apanhado geral agora, olha só. A razão entre o número de meninas e meninos na sala de aula é 3/4. E a razão entre o número de meninos e meninas nesta sala de aula é 4/3. Agora, vamos fazer mais uma aqui. Se ele quisesse saber aqui a razão entre o número de meninos e o total da sala. Qual a razão entre o número de meninos e o número total de alunos da sala? Meninos vem antes, então meninos é o numerador, que é o 24. E o número total de alunos da sala de aula são o quê? 24 meninos e 18 meninas. Então, isso ficará 24 dividido 24 mais 18, o resultado dá 42. Agora, dá para simplificar isso aqui? Claro que dá. Divide por 6 em cima, nós vamos ter 4. Divide por 6 embaixo, nós vamos ter 7. Ou seja, essa razão ficará 4/7, ou seja, 4 meninos para um total de 7 alunos. Ok, gente? Pessoal, quando se fala em razão entre dois números ou entre duas grandezas, o que está querendo se dizer é o seguinte: existe uma relação entre elas. Por exemplo, a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Foi dito que é 4/3. O que está querendo se dizer aí? Dizer o seguinte, que a relação é a cada 4 meninos existem 3 meninas. Ou seja, a cada 8 meninos existem 6 meninas e por aí vai. Nessa última razão, total de meninos em relação ao total de alunos, está se estabelecendo uma relação entre a parte e o todo, ou seja, o número de meninos e o total de alunos. Essa relação diz o seguinte: para cada 7 alunos, 4 deles são meninos. Vamos continuar a aula. Falamos o que era razão, agora vamos comentar o que é proporção. Aqui. Bom, a ideia de proporção, gente, ela está diretamente ligada a uma igualdade de frações. Por exemplo, o A está para o B, isso aqui sozinho seria uma razão. Agora, se eu colocar aqui do lado o C sobre o D, nós temos uma razão do lado direito também. E essa igualdade de razões, ou seja, entre duas frações, isso aqui caracteriza uma proporção. Isso daqui, ó, a gente pode entender da seguinte maneira. Olha só, a gente falou que somente a razão era dita A está para B, não é? Então, olha só, o A está para o B, assim como, esse igual pode ser representado como assim como, o C está para o D. Ok? Bom, aqui, gente, numa igualdade de frações, isso aqui você deve lembrar, ó. A gente pode resolvê-la, dar seguimento aqui à resolução, pela multiplicação cruzada. Então, essa igualdade de frações, ela pode ser reescrita assim, ó. O A multiplicado pelo D, isso aqui é igual a B multiplicado pelo C. Ok, gente? Então, essa igualdade de frações, a gente resolve ela multiplicando cruzado, tá? Tem uma propriedade aqui que eu quero comentar, gente. Vamos escrever aqui embaixo, ó. Propriedade. Nas proporções, vamos colocar uma aqui, por exemplo. A sobre B é igual a C sobre o D, como a gente escreveu. A propriedade aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode continuar aqui com o sinal de igualdade e fazermos o seguinte. A gente pode somar os dois numeradores
tá? Desde que a gente também some os dois denominadores. Tá? A gente poderia continuar fazendo assim, ó. A gente pode colocar no numerador, por exemplo, 3 vezes o A mais 2 vezes o C. Eu estou colocando o 3 e o 2 como exemplo, tá? Poderia ser qualquer números inteiros, inclusive negativos. Mas se eu fiz 3 vezes o A, eu sou obrigado a fazer 3 vezes o B. Então, será 3 vezes o B. Da mesma forma, se eu coloquei 2 vezes o C, eu sou obrigado a colocar 2 vezes o D. Tá? E assim por diante, ok? Bom, vamos continuar e vamos falar agora de divisão diretamente proporcional. Muito importante isso daqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Divisão diretamente proporcional. Bom, o que vem a ser uma divisão diretamente proporcional? É melhor a gente entender isso aqui através de um exemplo. Aí vai ficar bem entendido o que seja a divisão diretamente proporcional. Vamos a ele, olha só. Diz o seguinte: dividir o número (396) em partes diretamente proporcionais a 2, 4 e 6. Ok, gente? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o número, por exemplo, 396 e dividir ele em 3 partes. Uma parte proporcional a 2, a outra proporcional a 4 e a outra parte proporcional ao 6. Se é diretamente proporcional que eu quero fazer a divisão, olha só, em partes diretamente proporcionais. Então, se ela é diretamente proporcional a 2, 4 e 6, a parte que é diretamente proporcional a 6 será a parte que ficará com maior valor. Consequentemente, a parte que é diretamente proporcional ao 2 é a parte que ficará com o menor valor. Ok? Então, a gente quer dividir esse número em 3 partes. Vou fazer uma bem didático aqui, tá, gente? Ó, 3 partes. Então, parte A, parte B e parte C será o nome dessas 3 partes, tá? Olha só, se quer dividi-lo em 3 partes, então a parte A mais a parte B mais a parte C, elas juntas têm que dar o total, que é o 396. Concorda comigo? Agora, presta atenção aqui, ó. Olha só. A parte A, eu vou dizer que ela é a parte proporcional ao 2, tá? Aí, como é que eu vou escrever isso daqui? Ó? Dessa maneira, ó. Se o A é diretamente proporcional a 2, então nós vamos escrever o A sobre 2. Tá? Como a gente viu lá em cima, em razão, o número de meninos em relação ao número de meninas, se dobrar o número de meninos, dobra o número de meninas. Essa é a situação. Então, as duas partes são diretamente proporcionais. Tá? A parte B, ela é proporcional a 4. Então, eu vou escrevê-la dessa maneira. Ó. B está para 4. Assim como a parte C está para 6. Ok? A gente fez uma igualdade aqui utilizando as três partes, parte A, parte B e parte C. Como a gente comentou ali nas propriedades, o que a gente pode fazer sem medo aqui? A gente pode somar os numeradores, A mais B mais C. Então, ficaria A mais o B mais o C. Da mesma forma, somar os denominadores, né? Se a gente soma os numeradores, a gente deve, então, somar os denominadores. A mais B mais C é o que eu falei aqui no começo. Ó. Eu vou considerar A mais B mais C as 3 partes, totalizando 396.
Então, ao invés de A mais B mais C, eu posso colocar agora o número 396, ok? E 2 mais 4 mais 6, o resultado é 12. E se nós efetuarmos a divisão 396 por 12, o resultado será 33. Aqui é uma observação, ó. Esse número 33, ele é conhecido como constante, anote lá, de proporcionalidade. Ok? Então, o 33 sendo a constante de proporcionalidade, a gente pode pensar em resolver, dar continuidade à resolução da seguinte maneira. Olha só, se A sobre 2 é igual a B sobre 4, que é igual a C sobre 6, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, é igual a 33. Tudo isso daqui é uma igualdade, ou seja, A sobre 2 é igual a 33. Vamos lá, ó. Se o A sobre 2 é igual a 33, então a gente pode concluir, o que a gente pode concluir? O 2 está dividindo, o que ele faz? Ele vai passar multiplicando ali o 33. Então, o valor do A será igual a 2 vezes 33, o A será igual a 66. O B sobre 4 é igual a 33, não é? Então, B sobre 4, isso aqui é igual a 33. Portanto, da mesma forma, o 4 ele vai passar multiplicando ali o 33, e nós vamos ter, então, que o B é igual a 4 vezes o 33, isso vai dar 132. E, por último, o C sobre 6 é igual a 33. Então, a gente pode escrever aqui C sobre 6 é igual a 33. Da mesma forma, então, o 6 ele passa multiplicando ali o 33, e a gente vai ter, então, portanto, esses 3 pontinhos significa portanto, o C é igual a 6 vezes 33, resultado 198. Ou seja, gente, a gente tem aqui os 3 números que compõem o valor total, que é 396. A parte A ficou proporcional a 2, notem que ficou com a menor parte, e a parte C ficou a parte maior, já que ela é proporcional ao número 6. Ok, gente? Pessoal, esse tipo de questão que envolve divisão proporcional é muito importante. Vou fazer um comentário aqui, muito importante, olha só. Repare que o A é proporcional a 2, o B é proporcional a 4 e o valor C é proporcional a 6. Se você quisesse dividir os valores 2, 4 e 6, todos eles por 2, fazer essa simplificação, sem problema algum. Você faria então que o A é proporcional a 1, o B é proporcional a 2 e o C seria proporcional a 3. Um outro comentário aqui, ó. Se o B é proporcional a 4 e o A é proporcional a 2, então, gente, o valor do B acaba sendo o dobro do valor do A, já que um é proporcional a 4 e o outro é proporcional a 2. O mesmo raciocínio vale para o C. Se o C é proporcional a 6 e o A é proporcional a 2, então o valor do C acaba sendo 3 vezes maior em relação ao valor do A. Pode conferir ali. Não é verdade? Acabamos de fazer essa questão por um método. Eu vou apresentar agora outro método para você. Acompanhe. Pessoal, vou descer um pouco. Tá? E vou fazer agora por outro método. Olha só. Mas qual método Ferreto é o melhor? Meu amigo, o melhor é aquele que você achar melhor para você resolver. Tá? Eu vou colocar essa outra opção e aí você pode decidir qual método seria melhor para o seu caso. Ok? As 3 partes juntas, a parte A mais a parte B mais a parte C, o total, então, é 396. Ok? A parte A era diretamente proporcional a 2, a B
diretamente proporcional a 4 e a C diretamente proporcional a 6. Então, olha como é que você pode fazer agora. Se a parte A, no caso, é diretamente proporcional a 2, a gente pode escrevê-la da seguinte maneira. 2K, ok? O B, diretamente proporcional a 4, então escrevemos ele como sendo 4K. E a parte C, diretamente proporcional a 6, então 6K. O resultado, 396. Somando agora, 2K mais 4K dá 6K, com mais 6K ficamos com 12K. Esse K, gente, foi a letra que eu escolhi. Você pode colocar qualquer outra letra, tá? Mas de preferência que não seja nem A, nem B, nem C. Ok? Pode ser um X, por exemplo. Então, 12K igual a 396. O que acontece? O K é igual. Esse 12 ele está multiplicando o K, ele vai descer dividindo. Vai ficar, então, 396 dividido por 12. Conclusão, o nosso K é igual a 33. Meu amigo, lembra do 33? O que ele é mesmo? Ele é a chamada constante de proporcionalidade. Tá? Então, ó, você chegaria à mesma constante para resolver essa questão, sem problema nenhum. Até o cálculo, gente, se você for ver, é um pouco até mais simples, um pouco mais rápido, né? Vamos lá. Agora, o próximo passo é o quê? Descobrir os valores de A, B e C. Ora, agora chegamos à parte mais simples. A parte A, ela não é proporcional a 2, ou seja, a gente não escreveu o A como sendo igual a 2 vezes o K, então vamos fazer isso aqui do lado de cá. Ó. O A, então a gente escreveu como sendo 2 vezes o K, ok? Ou seja, 2 vezes, quem é o K? É o 33. E 2 vezes 33, resultado 66. Ok? A parte B. A parte B não é igual a 4 vezes o K? Então, escreva B igual a 4 vezes o K, ou seja, 4 vezes o 33, e esse resultado dá 132. E a parte C é igual a 6 vezes o K, ou seja, será 6 vezes o 33, o resultado vai dar 198. Claro, então, que as três partes chegaram ao mesmo resultado, totalizando o 396. Esse aqui é um outro método, tá? Cabe a você agora decidir se você quer fazer pelo método anterior ou fazendo essa substituição. O A proporcional a 2, o B proporcional a 4, C proporcional a 6 e meter ficha aqui na resolução. Ok, gente? E aí, gostou desse método de resolução? Prefere esse ou o primeiro? Eu, particularmente, prefiro esse método porque ele converge um pouco mais rápido para a resposta. Mas a escolha fica a seu critério. Os dois métodos dão na mesma resposta. Claro, né, gente? A gente resolveu uma questão que trata de divisão diretamente proporcional. Vamos fazer uma agora que trata de uma divisão inversamente proporcional a alguns números dados. Ok? Vamos a ela. Vimos como é que a gente faz na divisão diretamente proporcional. Agora vamos ver como é que a gente faz quando a divisão ela for inversamente proporcional. Divisão inversamente proporcional. Ok? Como é que será tratado quando acontecer esse caso aí? Bom, da mesma forma, gente, uma explicação através de um exemplo, eu acho que é a melhor solução. Olha só, vamos ver o exemplo aqui. Ó. Dividir o número 354 em partes inversamente proporcionais
inversamente proporcionais aos números 2, 5 e 7. Ok? Agora a situação é dividir o número 354 em partes inversamente proporcionais aos números 2, 5 e 7. Vamos fazer uma forma didática como na divisão diretamente proporcional, tá? Vamos pensar aqui, ó, 3 partes. 3 partes. Vamos chamá-las de parte A, parte B e parte C. E aqui também eu vou comentar o seguinte, ó. O que seria o inverso? Vamos lembrar isso aqui, ó. Inverso de, por exemplo, 2, 5 e 7. O inverso de 2, quanto que é? 1/2, né? O inverso de 5, quanto que é? 1/5. E o inverso de 7, quanto é? 1/7. Esse entendimento aqui é fundamental para a gente dar continuidade à resolução do exercício. Olha só. A parte A, se ela fosse diretamente proporcional a 2, a gente escreveria assim, não é? Mas aqui a parte A, no caso, ela é inversamente proporcional a 2. Ou seja, a gente vai escrever assim, ó. O A é inversamente proporcional a 2, ou seja, A dividido por 1/2, tá? A parte B, ela é inversamente proporcional a 5. Então, a gente fala assim, ó, ela é diretamente proporcional ao inverso do 5. Qual é o inverso do 5? O 1/5, como a gente viu. A parte C, ela é inversamente proporcional a 7. Então, ela é diretamente proporcional a 1/7. É assim que a gente faz, tá? A gente prepara, vamos dizer, a resolução dessa maneira, ok? Continuando, a gente viu o quê? Pelas propriedades de igualdades e frações, a gente pode somar os numeradores sem problema nenhum, no caso A mais B mais C, desde que a gente some também os denominadores. Ou seja, 1/2 somado com 1/5 somado com 1/7. Ok? Bom, A mais B mais C, o resultado é o número total, né? Que no caso é o 354. 354 dividido... Agora, a gente tem que fazer aqui uma soma de frações com denominadores diferentes. Como é que a gente faz isso aqui? Tirando quem? O mínimo múltiplo comum. Agora, olha para mim aqui, ó. Olha só. O mínimo múltiplo comum entre os números 2, 5 e 7, lembra da propriedade que a gente viu lá na aula de mínimo múltiplo comum? Diz o quê? Quando a gente tiver os números, no caso em questão, eles forem números primos, no caso 2, os 5 e o 7, os 3 são números primos, o mínimo múltiplo comum será exatamente igual à multiplicação desses números primos. Ou seja, será 2 vezes o 5 vezes o 7. 2 vezes 5 dá 10, vezes 7, 70. Então, o mínimo múltiplo comum nada mais é do que a multiplicação dos valores, se os números forem primos, ok? Vamos continuar aqui, ó. Então, o mínimo entre 2, 5 e 7 é o 70. Como é que a gente faz daí? Vamos lá, denominadores aqui, ó. Uma fração de cada vez. 70 dividido por 2 dá 35. 35 vezes 1, 35. Mais 70 dividido por 5, isso aqui vai dar 14. 14 vezes 1, 14. Mais 70 dividido por 7, isso dá 10. 10 vezes 1, 10. Ok? Então, nós ficamos aqui, ó, 354 dividido 35 mais 14 mais 10, isso aqui vai dar 59 sobre 70. Bom, gente,
Uma divisão aqui, ó, de duas frações, o que a gente faz? Conserva o numerador, que é o 354, e multiplica pelo inverso do denominador. Multiplica, então, por 70 sobre 59. Olha só, dividindo 354 por 59, essa divisão dá exatamente igual a 6. Ou seja, nós vamos ter 6 vezes 70, isso aqui é igual a 420. Ok? Terminou, Ferreto? Não. Falta a gente ver quanto cada pedaço, cada parte vai receber, né? Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Até aqui tá bom. Pela igualdade aqui, ó, nós temos o quê? Que A sobre o meio é igual ao quanto? A 420. Então, a gente pode dizer que A dividido por 1 meio, A dividido por 1 meio, isso aqui é igual a 420, ok? Este 1 meio, todo ele vai passar multiplicando, né? Ele passa multiplicando o 420. O que acontece? Nós vamos ter, então, que a parte A é igual a 1 meio vezes o 420. Efetivamente, isso aqui é quanto? 420 dividido por 2. Portanto, a parte A fica com o valor 210. Mesmo raciocínio agora para a parte B. B dividido por 1/5, isso aqui é igual a 420. Então, nós vamos ter que o B é igual, esse 1/5 vai multiplicar o 420. Portanto, a parte B fica 420 dividido por 5, isso aqui será igual a 84. E, por último, C sobre 1/7 é igual a 420. Isso implica que a parte C é igual a 1/7 vezes o 420. Portanto, a parte C, então, será igual a 420 dividido por 7. A parte C será igual a 60. Uma observação aqui, gente. Lembra que lá, quando era diretamente proporcional, as partes A, B e C eram diretamente proporcionais a 2, 4 e 6? A parte que foi proporcional a 6 foi a maior parte. Nessa questão, nesse exemplo de inversamente proporcional, a parte A, que é inversamente proporcional a 2, será a maior parte. E a parte que é inversamente proporcional a 7, ela será a menor parte. Ok, gente? Ferreto, temos outro método? Claro que temos, gente. Vamos colocar aqui, ó, outro método. Da mesma forma, daí você escolhe qual o melhor método para você. Ok? Vamos pegar a mesma questão, claro, né? A gente tem o quê? A gente tem a parte A, mais a parte B, mais a C, resultando o total 354. Olha só. Se a parte A fosse diretamente, olha só, estou falando, diretamente proporcional a 2, lembra que pelo outro método a gente faria isso aqui, ó, 2K? Agora, como a parte A lá é inversamente proporcional a 2, eu acho até que você já deve estar imaginando como é que você deve resolver, né? Se ela é inversamente proporcional a 2, nós vamos fazer assim, ó, K sobre 2. O B, inversamente proporcional a 5, K sobre 5. E o C, inversamente proporcional a 7, K sobre 7. Isso aqui é igual a 354. Bom, da mesma maneira, a gente vai tirar o mínimo entre 2, 5 e 7, que a gente viu que é nada mais, nada menos que a multiplicação entre eles. Ficamos, então, com 70. 70, vamos lá, primeira fração, tá? Uma de cada vez. 70 dividido por 2 dá 35.
35 vezes o K, 35K. 70 dividido por 5 dá 14. 14 vezes o K, 14K. Mais 70 dividido por 7 dá 10. 10 vezes o K, 10K. Vamos aumentar um pouquinho aqui. E isso aqui é igual a 354. Bom, aquele denominador 70, ele passa para o outro lado, multiplicando o 354. Ok? Então, nós vamos ter o quê? 35K mais 14K mais 10K, isso vai dar 54K. Opa! Gente, 35K mais 14K mais 10K dá 59K. Então, ali onde está escrito 54, você considera 59. O resto está tudo certo. Desculpa aí, tá? Continua. É igual a 70 vezes o 354. Nem é necessário multiplicar, tá, gente? Porque o K, então, é igual a 70 vezes o 354, tudo isso dividido por 54. E a gente já viu que essa divisão aqui, ó, 354 por 54, isso aqui dá 6, né? E o nosso K, então, será 70 vezes 6, 420. Esse é o valor do K. Ora, o a gente substituiu por K sobre 2. Ou seja, o A ele é exatamente igual a K sobre 2. Vamos lá. A é igual a K sobre 2, ou seja, 420 sobre 2, e o resultado é 210. Então, o A é igual a 210. O B é K sobre 5. Então, B é igual a K sobre 5, que é igual a 420 sobre 5, e o resultado aqui dá 84. E o C é K sobre 7, ou seja, 420 dividido por 7, o resultado é 60. Ok? Estamos, então, com as três partes aqui. Ó. O A vale 210, o B 84 e a parte C igual a 60. Pessoal, são 2 aulas sobre o assunto razão e proporção. Vimos apenas a primeira. A segunda aula terá várias questões, já que esse assunto é muito cobrado no vestibular e também no Enem. Ok? Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em gostei, faça comentários também. A gente se vê na próxima. Um abraço e bons estudos.